Será que a gente consegue perceber quantas vezes a gente se distrai ao longo da vida de fazer aquilo que vai realmente construir a vida que a gente quer viver, que a gente quer ter? Será que a gente consegue perceber que às vezes a gente vive no automático, só reagindo às situações que acontecem conosco e deixando para depois aquilo que a gente queria fazer, aquilo que vai me levar a construir a vida que eu realmente quero viver, e acabar talvez deixando de lado qual é o meu propósito de estar aqui. Não que, ai, nossa, eu tenho um propósito para estar aqui, mas todo mundo tem aquela vontade de viver um tipo específico de vida, né? Então, partindo do pressuposto de que você já sabe aquilo que você quer, quantas vezes você não se distrai disso? Seja coisas pequenas, assim, pegando o celular, indo resolver alguma questão que aconteceu. Será que a gente tá realmente trabalhando com aquilo que a gente quer? Usando os nossos recursos, seja nosso tempo, nossa energia, nossa saúde, nosso dinheiro, com aquilo que vai agregar nessa construção? Ou será que a gente tá só se distraindo, né? Como que a gente faz para distinguir qual das minhas escolhas agora é distração e qual das minhas escolhas é foco? Às vezes a gente quer se distrair de verdade, ou a gente tá sempre querendo focar e cede às distrações. São tantas perguntas que cabem aqui, mas eu tô partindo do pressuposto de que eu já sei que eu não quero me distrair, não por foco, força, esforço, mas sim porque eu já sei que eu posso me divertir fazendo as coisas que eu quero. Então, o que eu vim falar aqui nesse vídeo hoje é sobre distração. Pegar a palavra distração pela etimologia, pelo dicionário mesmo. Mas antes eu queria fazer essa reflexão de quantas vezes a gente se distrai ao longo do nosso dia, não é nem ao longo da nossa vida. Então, anota aí, seja no papel, no celular, ou até aqui nos comentários, o que é distração para você? Sabe, por exemplo, uma pessoa que quer viver uma vida mais saudável, tanto para ter um corpo físico quanto para ter um desempenho mental, um bem-estar mesmo, sabe, um foco, um centramento em relação à clareza sobre o que ela quer na vida, ela escolhe não comer açúcar. Quantas vezes a gente não se distrai disso? Falando a real mesmo, sabe? Pessoas humanas, não aquelas pessoas, nossa, eu sou disciplinada, eu não faço isso. Falando a real, vida real, em um dia. O quanto a gente não se permite deixar de lado aquilo que a gente quer. Agora falando por mim, aqui esse canal, voltar a gravar esse vídeo é como se eu tivesse voltado de uma distração. Esse é um canal que eu abri em 2019. Eu estudei sobre o YouTube, escolhi tudo que eu queria, né? A capa, o nome, a foto, os vídeos. E eu, com uma maior facilidade, escrevi diversos roteiros. E gravava, e era uma dificuldade para editar, e aí eu comecei a falar, poxa, mas então eu tenho que contratar um editor, enfim. E aí eu parei de gravar vídeos porque eu comecei a namorar, e aí veio a pandemia, e aí vieram outros trabalhos, outros projetos, eu abri uma empresa, eu abri uma escola, eu abri um espaço de terapias, de yoga. E aí? O YouTube era a minha distração desse meu foco? Ou essas coisas que foram surgindo na minha vida foram uma distração do que o que eu queria fazer de fato? Como que a gente distingue o que é distração do que é propósito? Isso é uma pergunta que a gente constantemente pode se fazer. A gente pode perceber que o tempo todo
a gente está sendo colocado em teste. E não é um teste de, o mal quer testar para saber sobre o nosso caráter. Não, é assim. É como se a vida, né, o universo, tudo que tá ali se movimentando, o tempo todo tivesse aparecendo pra gente, né? Tudo um rio que tá se movimentando. E aí eu tô ali, por quê? Né? Uma pessoa sentou porque ela tava cansada, a outra porque ela queria fugir do sol, a outra porque ela queria respirar o cheiro que tava ali perto do rio, a outra porque queria escutar o barulho do rio. Cada uma tinha um motivo. Aí é que tá a chave. O motivo da gente estar onde a gente tá é o nosso foco. Então, pra gente saber o que é distração, a gente tem que saber se distraindo do quê, né? E aí eu comecei esse vídeo sobre o assunto da distração, porque a gente esquece que a vida aqui, ela é muito temporária. Cada segundo que a gente tá aqui, por exemplo, agora, ouvindo esse vídeo, você e eu aqui falando, a gente tá escolhendo dedicar esse tempo para refletir sobre esse assunto juntos. E aí, com isso, a gente tá deixando de fazer outras coisas na nossa vida. E eu não tô querendo trazer um peso, mas talvez uma consciência sobre o quanto a gente se perde. Sabe quando você vai fazer uma coisa muito importante pra, sei lá, alguém da sua família, do seu trabalho, sei lá, algo que seja importante pra você. E aí você para pra olhar o celular é uma coisa, né? E aí você começa a mexer ali e, quando vai ver, passou 2 horas. Isso acontece com muitas pessoas, principalmente da nossa bolha aqui, né? Mundo ocidental, capitalista. E, enfim, acho que é uma coisa que tá inerente. O quanto a gente, às vezes, quer falar com alguém sobre algo e, às vezes, por tato, acaba desviando do assunto, porque acontece outra coisa, aparece uma distração. Que nem, eu tô aqui gravando um vídeo e um pombo que eu nunca vi parou na minha janela. Nunca vi um pombo aqui, eu tô num lugar super alto. Eu vou mostrar pra vocês, rapidinho. Enfim, né? Tá, o objetivo não era se distrair do vídeo, mas mostrar que como a gente tá aqui nesse mundo, nesse planeta, a gente tá sujeito a movimentos. Assim como os nossos movimentos causam também efeitos nas pessoas. Então, como é delicado, ao mesmo tempo que para nós é responsabilidade em você não se distrair com movimentos externos, que é tudo na vida, não é necessariamente uma pessoa, uma fala, mas um pombo, né, uma coisa que se mexe, ela causa um efeito sobre mim e a minha responsabilidade é estar aqui atenta, presente, consciente, para eu lembrar daquilo que eu quero de fato fazer, daquilo que eu quero movimentar a minha atenção, me dirigir. E como eu, como ser também, tenho a responsabilidade para com a atenção do outro. Às vezes eu só falei um negócio que veio na minha cabeça. Cara, aquilo que eu falo causa um efeito nas pessoas. E não porque eu sou muito importante ou não, mas assim, tudo gera um movimento, né? Toda ação tem uma reação. Isso é uma lei que tudo tá sujeito a isso, né? Se eu decido fechar as janelas todas, eu sinto um calor, porque o ar não trocou. Foi uma escolha que gerou uma reação e isso vai gerar várias outras reações em cadeia, né? Na minha respiração, na minha postura, né? Enfim, se eu decido abrir a janela ou ligar o ar, já tem efeitos diferentes. Então, vamos trazer, né, esse vídeo para uma coisa mais organizada. Enfim, isso até aqui foi mais ou menos uma introdução
Só que por eu ter já essa coisa de, putz, vou gravar vídeo, vou fazer um roteiro, vou organizar isso como, eu vou ler enquanto eu falo, eu decidi que eu não vou mais me distrair com esses problemas, essas questões, e vou ligar a câmera e falar o que eu quero falar, tipo, a mensagem. Então, isso daqui foi uma introdução. Mas, bom, antes de eu continuar, meu nome é Briana Saueia, eu sou professora, terapeuta e artista. E aí abre e várias outras coisas, né? Mas dentro de cada uma dessas coisas tem várias vertentes aí dentro, né? As terapias, as artes e as aulas do que, né? Enfim. Mas tô aqui fazendo esse canal, voltando a colocar minha atenção, a colocar minha energia nesse canal. Porque diversas vezes eu me distraí de estar aqui. Eu me distraí de mostrar aquilo que eu queria mostrar, ou pelo menos tirar de mim algo, ideias, expressões que acabam me deixando infeliz quando eu não expresso. Não vou entrar aqui no meu propósito, né? Vamos focar no vídeo. Distração. Quando a gente vai conseguir ter clareza sobre o que é distração, o que é aquilo que eu realmente quero pra mim, a gente precisa ter clareza do distrair-se do quê. Então eu vou dar um exemplo aqui do canal, tá? Distrair de fazer o canal. Então tudo que eu vivi foi teoricamente uma distração de eu fazer o canal. Seja eu ir ajudar minha mãe com uma coisa ou eu ir estudar uma nova faculdade. Eu estudei 5 faculdades. Eu só me formei e terminei mesmo 3, né? Mas olha isso, como a gente não se distrai com as coisas que a gente vai mergulhando, escolhendo e decidindo olhar para, né? Algumas pessoas são mais focadas e escolhem algo, fazem e voltam, mas a gente não sabe o quanto isso é uma distração obstinada. Outras pessoas são mais dispersas no sentido, será que é por aqui? Será que é por aqui? Tem até um outro vídeo no canal que eu falei há sei lá quantos anos atrás, acho que uns 7 anos, sobre propósito, né? O que importa mais é a direção do que o quão rápido você chega. Então, às vezes a pessoa mais dispersa tá até mais focada do que a pessoa que vai e faz. Mas também é um ponto de vista, né? Porque a gente só sabe quando a gente vai de fato para um lado do que quando a gente fica ali testando ali, testando ali, testando ali, testando ali, para depois escolher um lado. Enfim, são formas diferentes de lidar, né? E a gente sabe que não existe exatamente um certo, né? Existe aquilo que é genuíno do teu coração. E aí é que entra a chave, o teu coração. Por quê? Essas escolhas nossas, elas não podem vir simplesmente da mente. Por exemplo, o que é distração daquilo que eu acho que é correto, daquilo que eu acredito que esperam de mim, daquilo que a sociedade colocou como correto, ou de que eu recebi da minha família de que é o que eu devo fazer de fato, ou o que está instaurado aqui no meu ser. Peraí, será que a gente recebe essa vontade de fazer algo de uma inteligência superior, que alguns podem chamar de Deus, outros de universo, outros de, sei lá, divino, Espírito Santo, enfim? Ou será que eu vou construindo isso ao longo da minha vida? Como se cada pessoa já nascesse com isso, ou a gente decide isso? Você consegue perceber que se eu escolhesse, por exemplo, aquilo que eu quero fazer, racionalmente, eu ia, sei lá, vou estudar medicina, vou estudar direito. A gente pode fazer isso e ir nesse caminho que a gente mentalmente, racionalmente decide. Mas a vida se torna um esforço, um peso. Agora, aquilo que o seu coração quer é algo que
você pode até dar 1000 voltas na vida, mas você sempre quer fazer aquilo de novo. Eu não sei se você aí tem isso, se você acha que eu sou maluca. Mas eu tenho muitas coisas que eu... Por exemplo, tá aqui gravando esse vídeo é uma das coisas que eu falo, cara, finalmente eu fiz isso. É como se tudo na minha vida fosse, não, eu preciso resolver isso pra que um dia eu possa lá sentar e gravar o vídeo. E toda vez que eu paro pra sentar pra gravar o vídeo, olha como é contraditório. Isso é o que eu quero de fato. Mas na verdade eu penso, nossa, mas eu preciso dedicar um tempo pra isso, eu preciso estar pronta pra isso, eu preciso, sabe, tipo, a gente coloca diversos obstáculos naquilo que a gente realmente quer de fato, naquilo que realmente o meu coração pede pra mim de fato. Então é muito doido porque a distração são essas desculpas que a gente coloca sobre aquilo que a gente realmente quer, e muitas vezes essas desculpas vêm imbuídas de um embasamento muito firme, do tipo, antes de eu gravar o vídeo, eu preciso ir trabalhar. Tipo, mas gravar o vídeo não pode ser um trabalho? Não, mas eu preciso ir dar as aulas que eu tenho que dar, eu preciso fazer aquele atendimento. Não, eu preciso responder aquelas pessoas, né, no WhatsApp. Não, mas eu preciso responder os comentários e as mensagens do Instagram. Não, mas eu preciso arrumar minha cama, eu preciso, sabe, cozinhar, eu preciso fazer mercado. São coisas mais importantes, vocês concordam? Só que, cara, como que a gente faz pra saber o que é prioridade na nossa vida? Aí é que tá de novo. Eu tô muito prolixa, né? De diversas formas falando a mesma coisa. A gente precisa saber se conectar com o nosso coração. Eu tenho certeza que quando eu terminar de gravar esse vídeo eu vou ficar aliviada e vou me permitir curtir e fazer o meu dia. Olha eu, né? Tipo, eu tenho certeza. Mas é porque tem coisas que a gente tá há muito tempo adiando fazer na nossa vida. Porque... Por quê? Não sei por quê. Porque a gente se deixa por último, né? Tudo é mais importante do que aquilo que eu realmente quero. Então, pra gente começar a ser feliz, né? O assunto é autorrealização aqui, tá? O assunto é eu fazer aquilo que eu realmente quero, aquilo que realmente me faz me sentir leve, completa. Tipo, me aliviei de ter feito. Não é pagar as contas, não é ficar rico. A gente quer ficar rico, a gente quer ficar próspero, abundante, bem-sucedido. Não. Isso é algo que depende de uma visão externa. Se eu não tivesse que provar nada pra ninguém, se ninguém fosse me assistir aqui, nem nesse canal, nem em nenhum outro lugar, eu ainda ia querer fazer isso que eu tô fazendo? Entende? Então, isso sim é algo que eu quero fazer pra mim. Então, assim, as nossas escolhas, elas precisam não, né? Mas elas podem ser algo que não depende de uma aprovação externa. E quando é uma escolha que não depende de uma aprovação externa, aí é que tá o ponto. Aí é uma escolha genuína. Só que a gente foi tão programado pra isso desde a infância, do tipo... aprovação dos pais, da escola, e provas, e notas, e aí tem os círculos sociais e os amigos, e eu não posso decepcionar esse amigo, ou, enfim, que tá muito instaurado na gente, que é até difícil a gente parar pra pensar o que a gente quer fazer sem depender da aprovação externa. Então, por exemplo, nesse canal, eu sou uma pessoa muito, até crítica, detalhista, né? E eu vejo diversas coisas que eu falo, isso daí não tá pronto ainda.
Isso daqui ainda não tá ideal. E aí eu fico, tipo, adiando, desistindo aos poucos, porque vai dar muito trabalho fazer do jeito que eu gostaria de fazer. Isso é uma distração. E, tipo, não é eu tenho que melhorar e fazer do jeito certo. Isso é muito pesado às vezes. Isso acaba talvez até me dificultando de eu de fato fazer o que eu quero. Isso é uma desculpa. Eu ser real, autêntica, genuína com o que eu sou, o que eu posso, o que eu consigo agora, é o caminho para eu não me distrair. Então, eu escolher falar, eu vou fazer o vídeo porque eu quero falar sobre esse assunto, eu quero concatenar essas ideias que estão soltas na minha mente. Eu vejo o quanto eu me distraio com diversas coisas super interessantes, super fazem sentido essas coisas estarem aqui pra mim. Por exemplo, as faculdades que eu fiz, né, depois desse canal que eu abri, eu terminei uma faculdade e ainda comecei outra, ainda comecei uma pós. São coisas muito legais, muito bacanas, elas têm o seu merecimento. Só que eu deixei de fazer uma coisa que eu sempre quis. Então, eu preciso falar sobre a palavra distração, porque a palavra distração, ela é algo que acontece diariamente nas nossas vidas. Então, é chave que a gente tenha clareza sobre os nossos objetivos. Esse é o primeiro ponto. O que você realmente quer. E aí, dentro de o que você realmente quer, que é uma lista, talvez, você pode até separar isso em 5 coisas, porque eu acho difícil a gente reduzir tudo a 1, a 3, né? Eu tô tentando diminuir cada vez mais para que a gente consiga ter clareza. Quais dessas coisas você realmente quer fazer sem uma aprovação externa? Tipo, se ninguém visse você fazendo isso, se ninguém visse o resultado disso, qual dessas coisas você quer fazer ainda assim? Não tipo, por exemplo, esse vídeo ele vai pro YouTube, é para pessoas assistirem. Mas mesmo que ninguém assistisse, ou mesmo que eu não postasse esse vídeo, eu ficaria feliz e satisfeita de ter gravado. Então é isso, eu tenho que falar sobre isso. Eu tenho que abrir a câmera e registrar as minhas ideias sobre isso. Pô, é isso, então é isso que eu quero. E isso abre para diversas coisas, eu não vou ficar aqui abrindo exemplos, senão a gente vai longe com isso daqui. Mas, inclusive, tem diversos vídeos que eu gravei e não postei nunca porque eu me distraí. Mas, enfim, clareza sobre o que você quer. O que você quer, independente de olhares externos e aprovações externas. E aí, tirar todas as questões, os problemas que te bloqueiam disso. Você não tá pronto ainda, tudo que te faz postergar isso que você quer é uma distração. Então, que pelo menos uma vez por dia a gente pare para se questionar. Tipo, eu sei que todo mundo tem um dia muito cheio, muitas demandas, e quando a gente poderia possivelmente sentir um tédio, a gente tem o celular e acaba nem lendo o livro que a gente quer ler, né? Ou meditando, ou fazendo coisas que a gente quer fazer. Então, que pelo menos um momento do dia você pare para se questionar. Isso é distração ou isso é o que eu quero? E aí você possa realizar aquilo que você quer, que você colocou nessa lista e que você circulou, que é aquela coisa que você quer, independente de fatores externos, e fazer. Independente de estar pronto ou não. E falar, eu vou fazer. Que nem eu tô fazendo esse vídeo aqui. Porque a vida passa. E, cara, fazem 7 anos que eu abri esse canal. E eu tô aqui voltando. E eu falei, não, eu vou colocar esse objetivo pra mim. Por quê? Porque eu escolhi. Porque eu não tô em paz com eu não tá fazendo isso. Então eu decidi que eu vou fazer 1000 vídeos. Se esses 1000 vídeos vão demorar 1 ano,
vão demorar 7 anos. Mano, passou 7 anos que eu abri o canal, eu já podia ter feito esses 1000 vídeos. Que já era uma coisa que eu tinha colocado como meta. E eu quero falar sobre coisas que tragam consciência, que me deixem mais dona de mim, mais feliz, mais presente. E que isso sirva pra uma pessoa. Uma pessoa, mesmo que... Eu sou uma pessoa, cara. Mesmo que sirva só pra mim. Ser mais feliz, independente de fatores externos, ter essa autorrealização, pronto, eu cumpri meu propósito. E eu falo 1000 vídeos, parece muito, ou não, sei lá, pra alguém deve parecer pouco, mas pra mim é muito, né? Mas é porque eu tenho tantos assuntos que se desdobram nesse tema de autorrealização que eu entendo que 1000 é pouco. Porque eu lembro que quando eu decidi montar um canal no YouTube, eu não gravava os vídeos porque eu tinha que me arrumar, né? Porque, né? Ai, nossa, mas eu vou aparecer assim no vídeo, mas a pessoa não vai querer me assistir por muito tempo se eu não tiver minimamente agradável para ser olhada. Olha as distrações que a gente se coloca. Ou até pressões. Ou porque na hora de editar eu ficava assim, nossa, como que eu vou editar esse vídeo? Eu falo um monte. Ai, será que eu corto isso? Será que eu não corto? Será que eu coloco legenda ou não coloco? Enfim, são diversos obstáculos que a gente se impõe que, no fim, isso tudo impede a gente. Então, bora fazer as coisas que a gente quer. Só começar, tipo, faz dá um passo, sobe um degrau. E aí depois você volta a se permitir distrair, volta a fazer as outras coisas mundanas. Mundanas porque, assim, tem a ver com o que a sociedade pede, espera, né? E eu sei que entra sempre no assunto família, relações amorosas, trabalho, pagar as contas, ler os livros que a gente quer, consumir as coisas que eu quero consumir, né? Tipo, seja um curso, seja uma roupa, uma comida, um conteúdo, né? Isso tudo eu coloco, tudo como distração mesmo, assim. Não que eu não ache importante a família e as relações, eu acho isso a base da vida. Mas eu sei que aqui dentro, antes dessa pessoa ser um humano, mulher, que leva o nome Briana e tem tantos anos, isso tudo é uma capa. A alma, o coração pede um tipo de expressão que fala sobre autorrealização, que passa uma mensagem, seja através da música, seja através dos atendimentos, das aulas ou aqui dos vídeos. E eu sinto isso tão intrínseco e que eu falo, cara, todo mundo deve ter. Deve ter uma coisinha ali que quer realizar, construir. Então eu precisava trazer esse assunto. Que a gente saiba fazer esses 3 passos para trazer clareza sobre o que a gente quer, para se lembrar que todo o resto é preenchimento para a gente conseguir manifestar o que a gente escolhe de diversas, infinitas possibilidades, infinitas formas diferentes. No fim, nas relações eu quero falar sobre isso, nos atendimentos eu quero falar sobre isso. Essa mensagem eu quero passar de diversas formas. Então, que eu pare de me distrair e faça o que eu quero fazer, né? Porque às vezes a gente se perde, a gente entra nas nossas emoções e, nossa, eu tenho que resolver aquele problema. O problema já tá resolvido, eu tenho que só continuar fazendo o que eu quero, o que eu vim aqui pra fazer. Então, bora junto nessa. Refletir mais sobre o quanto nós estamos realizando aquilo que a gente escolhe e deseja ou apenas alimentando as nossas ilusões. Acho que é com essa frase que eu escolho fechar esse vídeo.
Gratidão. E esse é o recomeço do canal, pelo amor. Pelo amor, hein? 7 anos distraída desse objetivo aqui.